Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus e os seus discípulos chegaram a Betsaida. Trouxeram-lhe então um cego, suplicando-lhe que o tocasse. Jesus tomou o cego pela mão e levou para fora da localidade. Depois, deitou-lhe a saliva nos olhos, impôs-lhe as mãos e perguntou-lhe: "Vês alguma coisa?" Ele abriu os olhos e disse: "Vejo as pessoas, que parecem árvores a andar." Em seguida, Jesus impôs-lhe novamente as mãos sobre os olhos e ele começou a ver bem. Ficou restabelecido e via tudo claramente. Então, Jesus mandou para casa e disse: "Não entres sequer na poação." Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, a palavra do Senhor que vem sempre iluminar a nossa consciência, o nosso coração, para que possamos sempre andar no caminho da verdade e da felicidade. Acabamos de escutar um pequeno evangelho que quer nos ensinar, para além daquilo que são os gestos de Jesus, trouxeram-lhe um cego para que Jesus os tocasse e curasse. Jesus primeiro deitou saliva nos seus olhos e perguntou se ele estava a enxergar. E ele disse que estava a enxergar como vultos, vendo os homens como se fossem árvores. Depois, Jesus outra vez lhe impôs as mãos e ele veio a enxergar nitidamente. O primeiro ponto desse evangelho que eu gostaria de refletir é justamente esta ação dessas pessoas. Seus discípulos chegaram a Betsaida, então trouxeram-lhe um cego. Jesus tomou o cego pela mão e levou para fora da localidade, para fora da vila ou da cidade por onde Jesus passava, que é Betsaida. Nesse primeiro ponto, nós podemos perceber que Jesus, ao tomar pela mão este cego, tira de um meio, de um centro confuso. Sabemos que as cidades costumam ser barulhentas. As cidades costumam confundir muitas vezes a cabeça das pessoas, influenciar as ideias, etc. No entanto, também sabemos que muitos dos nossos jovens, e qualquer que seja a pessoa, que saem das suas terras e vão para as cidades, acabam por perder, de certa forma, um pouco da sua identidade, misturando-se na outra. E nós sabemos também que é um grande desafio para a fé. Quantas vezes talvez já escutemos de alguém, uma mãe, um pai, dizer que depois que seus filhos saíram da sua casa e foram estudar, deixaram de ir à missa, deixaram de participar da vida da igreja, e inclusive muitos se afastam até mesmo da oração. Então esse é o primeiro ponto que queria refletir, porque Jesus tira para fora desta localidade este homem, longe do barulho, longe da confusão, longe de tudo aquilo que possa atrapalhar seu caminho de fé com ele. Então Jesus agora tem esse encontro com este homem
que tem dificuldade ou não enxerga mesmo nada. Primeiro Jesus realiza a primeira ação, que não ainda conseguiu enxergar bem, e depois é que vai curá-lo na segunda vez. Alguém pode perguntar, por que Jesus não curou logo da primeira vez, como já fez de outras vezes, em outras passagens, que apenas com a palavra Jesus curava e libertava? Porque, de certa maneira, podemos perceber que o texto pode estar a falar para nós sobre a fé. A fé é muito importante para a nossa vida de crentes. Então, quando nós estamos mergulhados no meio das confusões da vida, como falei há pouco, quando estamos muitas vezes perturbados, desorientados e até mesmo longe da prática da fé, Jesus toma-nos pela mão para fora. E assim entramos outra vez, ou pela primeira vez, num processo de um caminho de conversão. Digo porque a fé é um processo na nossa vida. Nós não nascemos sabendo das coisas, não é? E nós temos a fé transmitida de muito longe, que chegaram aos nossos pais e avós, e assim experimentamos a vida da fé. Isso é importante, porque Jesus, a primeira voz que vai agora tentar curar este homem, mas não vai da primeira vez, vemos que o homem cego diz que enxerga confuso, ver os homens como se fossem árvores. Nesse processo da fé, na nossa caminhada da vida também, muitas vezes no percurso que fazemos, não conseguimos enxergar as coisas como deveria ser logo no princípio. Vamos, no processo da vida, alimentando a nossa fé, a nossa vida de oração. Por isso, muitos, na sua fragilidade da fé, ainda não completa ver as coisas muitas vezes embaralhadas. Não conseguem perceber a vontade de Deus nas pessoas, nem naquilo que está à sua volta. É assim que acontece com esse primeiro ponto que quero compartilhar convosco. O segundo, ainda dentro deste processo, é que depois que Jesus cura o homem cego, Jesus diz: não entres sequer na povoação, não voltes para onde você veio, porque você pode dar um passo atrás na sua fé, na sua experiência que tem comigo. Não quer dizer que está falando de cidade para cidade, de lugares, mas está falando em retrocesso do caminho da fé, quando nós voltamos para a mesma vida que tínhamos antes de encontrarmos com Jesus. A vida da mentira, do egoísmo, do ódio, da vingança, etc. O outro ponto importante para podermos refletir dentro desse caminho da fé, Jesus quer realmente que nós procuremos enxergar de acordo com a sua vontade, olhar para além das confusões da vida, permitir que esse encontro com o Senhor vá progredindo na nossa vida cotidianamente, no cotidiano, para que a nossa vida seja transformada. Nós vimos na primeira leitura que parece que Deus aqui tem sentimentos. Em Jesus tem sentimentos, Jesus era homem também, não é? Mas aqui nós ouvimos que depois da experiência do dilúvio, em que Deus encontrou em Noé um homem justo, o único capaz de poder salvar a nossa espécie, está na arca e agora está na esperança dessas águas baixarem, para que assim possa reafirmar o seu pé, a sua perna, a sua vida na vida comum da terra. Então, entre essa experiência do envio do corvo, depois a pomba, que vai e que vem,
trazendo um sinal de vida no seu bico. O broto da oliveira representa um sinal de esperança, um sinal de vida. Em Jesus sempre vamos encontrar um sinal de vida e esperança, porque mesmo diante das nossas cegueiras espirituais, o Senhor se faz presente. Já estamos a falar cegueira espiritual, quando nós apenas pensamos e questionamos a Deus o porquê das coisas, o porquê comigo, o porquê com a pessoa que nós conhecemos, porque Deus permite certas coisas acontecerem. Enfim, Deus está presente, mas nós não conseguimos enxergar por causa da nossa cegueira espiritual, que precisa realmente ser alimentada a cada dia na fé e no encontro com Jesus. A esperança que agora o próprio Noé vai ter de poder voltar a pisar na terra é a esperança de vermos sempre um Deus que nos ama e que agora diz: nunca mais hei de castigar os homens por causa da fraqueza dos seus corações. Isso é importante. Aqui, uma nova aliança Deus faz com a humanidade. Deus promete. Se as coisas ruins, as catástrofes acontecem, são coisas da natureza, são respostas da vida. E é importante que nós, sim, possamos reconhecer que a graça de Deus está no meio de tudo. E por isso a confiança nele é importante para nós. Então, meus queridos irmãos e irmãs, na celebração ainda desse novenário Santos Francisco e Jacinta Amado, roguemos a eles o dom da perseverança na fé, o dom de sempre querer ir ao encontro do Senhor, a graça de poder enxergar como Ele quer, não como nós queremos, a graça de um coração contrito e humilde, assim como foi o coração dos pequeninos Francisco e Jacinta Amado. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.